Ligado na cidade. São 4h34, hoje é terça-feira, dia da gente receber nossa colunista, a Patrícia Rossi. Seja bem-vinda mais uma vez, Paty. Tá voando a semana, né? Voando, boa tá tarde. voando, né? Boa tarde, Rô, boa tarde a nossa audiência maravilhosa, né? A rádio, a maior rádio, né? De todas as rádios, aí com uma audiência maravilhosa. Obrigada, Paty. A semana passada nós estávamos falando sobre a morte de famílias, né? Só para dar uma contextualizada aqui para o nosso ouvinte, para a nossa audiência. Morte da família. Pegando de gancho esse tema que nós conversamos na semana passada, hoje a gente vai conversar com a Patrícia Rossi, que é analista comportamental, sobre a geração que não quer ter filhos. É isso, né? E o comportamento desta geração, Patrícia? Lembrando que nós falamos de morte de família, né? E acontece uma morte de família quando a geração atual resolve não ter filho. Acaba ali, né? Acaba ali. Né? E lembrando também que nós estamos avaliando comportamentos e cada um toma a decisão que for mais pertinente, mas é sempre importante esses assuntos, porque na realidade a maioria das pessoas elas tomam as suas decisões baseadas nos dias de hoje, sem pensar a médio e longo prazo. E é sobre exatamente isso que nós vamos falar hoje. Essa geração que momentaneamente diz que não quer ter filhos e acaba trazendo aí, quando se casa, para os seus relacionamentos, para ocupar o lugar dos filhos, os pets ou os animais de estimação. Então é sobre um pouco disso que nós vamos falar hoje. Então já vamos começar falando por quê. Por que essa geração não tem o desejo de ter filhos, por exemplo, e se tornar cada vez mais frequente, e vem se tornando cada vez mais frequente, né, dentro destas gerações? Eu não quero ter filho. Por quê? Porque eu trabalho muito, porque eu estudo, porque eu prefiro cuidar só de mim. São Como vários funciona aspectos, esse pensamento? né? Primeiro, que essa geração que chega agora, né, que a gente chama aí de geração Z, até mesmo a geração Y e boa parte pega um pedacinho até da geração X, o que acaba acontecendo? Elas já chegam essa geração chega no momento em que já se tem uma construção, né? Normalmente os pais já têm uma casa, já têm uma reserva, já têm uma vida financeira estável, está aí investindo na educação dos filhos, eles estão começando a construir uma carreira, então eles se baseiam nisso, eles têm vamos dizer assim, uma situação financeira sólida por conta dos seus pais e querem investir muito no seu eu, na sua vida profissional, eles querem se divertir, eles não querem ter a responsabilidade de cuidar de outra pessoa, né? No caso dos filhos. Porque isso, na realidade, vai exigir muito de você. Exige seu tempo, exige a questão financeira. Então, tem muitos jovens que dizem assim que ter filhos é muito custoso, é um prejuízo muito grande, que tem um investimento muito grande. Então, esse é o primeiro ponto, né, que a gente tem que observar. Observa que eles falam tudo de uma maneira muito no aqui e agora. Então, agora eu não quero. E a gente está falando de um percentual bastante grande. Nos Estados Unidos, recentemente, eles fizeram uma pesquisa e 37% dessa geração não quer ter filhos. 37%. Mas o que me chamou muita atenção não é o desejo de não querer filhos, mas sim fidelizar isso. De que forma? Na faixa dos seus 28, 29 anos, ainda solteiros, tanto as meninas como os meninos, eles estão procurando cirurgias, a vasectomia, a ligação das trompas, para efetivamente não ter filhos. Nossa, então, eles estão se esterilizando e se futuramente... É preocupante, inclusive, né? Esse tipo de informação, Patrícia. E de medida, né? Porque você faz uma vasectomia, tudo bem que tem depois como reverter, né? Em alguns casos tem como reverter, mesmo laqueaduras, aí, enfim. Mas é preocupante esse percentual de jovens, né, que não querem ter filhos. E como a gente está vivendo num mundo muito globalizado, as culturas acabam interferindo em outras culturas. Então, observa, nós já estamos vindo de uma cultura que a cada geração a gente diminui o número de filhos.
Meus pais tiveram 6 filhos, eu tive 3, né? Meus filhos, um tem 2 e os outros não querem ter filhos. Ok, tudo bem. Mas você partir para tomar uma atitude de esterilizar-se, né? Acabar com a sua fertilidade, acabar com a sua possibilidade de gerar filhos, é muito preocupante. É muito radical, né? É muito preocupante. E a gente tem a questão também... sistemicamente falando, que eu acho que é a questão mais importante, depois falando de forma ecológica. Se nós formos falar de família de forma sistêmica, é natural que, e aí vai até um alerta para esses jovens que pensam não ter filho, que não querem ter filho. Olha, eu tenho meus filhos, e assim como meus pais tiveram os filhos dele. Então, vamos supor, um conceito bíblico, honrar pai e mãe. Então, hoje os meus irmãos honramos os meus pais. Meus pais são independentes, têm uma vida financeira estável, só que eles estão chegando no estágio da vida deles que eles precisam de ajuda. De que forma? Precisa, às vezes, levar ao médico, precisa ir recolher um exame, às vezes precisa ajudar eles no processo de locomoção para fazer uma compra no supermercado, buscar uma medicação. E, normalmente, quem faz isso, acompanhá-los numa cirurgia, quem faz isso? São os filhos. Então, olha, se eu sou um filho que eu não quero ter filhos, ok, tudo bem, mas eu tenho que pensar quem vai fazer isso para mim quando eu... me tornar um idoso, né? Me tornar um ancião. Então, eu tenho que ter uma vida financeira bastante estável e equilibrada para que eu possa pagar profissionais para cuidar de mim. Né? E lembrando que, por mais que o profissional vai cuidar de você com carinho, não vai ser o mesmo carinho que um filho teu cuidaria de você. Né? Esse é uma visão sistêmica, olhando para a família, sim, né? Claro. De geração para geração, sistemicamente falando, quem vem antes de mim, fica atrás de mim e assim sucessivamente. O meu filho fica à minha frente, todos caminhando para a vida, mas um apoiando o outro no processo de envelhecimento. Agora, se nós falarmos de forma ecológica, vai aí um alerta, porque a partir do momento que eu não gero mais filhos, eu também não gero cientistas, eu não gero médicos, eu não gero advogados, eu não gero artista, eu não gero, né? É uma geração que está caminhando, se continuar pensando dessa forma, a gente caminha para a extinção. O índice de natalidade que vai diminuindo, né? Como tem na China, por exemplo, exato, lá por conta da superpopulação. Né? E você observa, a gente tem uma outra preocupação também. A gente sabe que o Brasil ele está no processo da virada da pirâmide, né? O que seria? Nós estamos caminhando para ser um país de uma população mais idosa. Sim. Logo teremos mais idosos do que jovens aí produtivos. Então, você observa, essa geração de idosos se extinguiu, vem essa geração de jovens, né, que está se tornando também idoso, porque a partir do momento que você nasce, você começa a envelhecer, e você só não vai se tornar um idoso e ancião se você morrer no meio do processo. Caso contrário, é fato, você vai se tornar. E aí você observa que a gente não tem pessoas pensando nisso, né? Ok, eu não quero ter filhos, mas eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que me preparar para ter uma situação financeira estável, eu tenho que ter um imóvel, eu tenho que ter recursos financeiros para lá na frente eu ter profissionais. Até porque meus pais não são eternos, né? Exato. E aí que começa o processo, porque enquanto os pais estão perto, você ainda tem a sensação do vínculo familiar. Sim, claro. Quando os pais partem e você vem de uma família muito pequena, o que acaba acontecendo? Você começa a se tornar uma pessoa sozinha. E aí é onde começa a vir a solidão, aí bate o arrependimento. Então, essa é realmente uma provocação para que as pessoas realmente que estão nos ouvindo e têm realmente essa intenção, começar a olhar essa intenção, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Porque às vezes quando você tem 23, 24 anos, você pensa de uma maneira, né? Depois você, com o passar dos tempos, a gente vai adquirindo uma maturidade que faz, por que eu fui fazer aquilo, enfim, né? Bate um arrependimento. É que os valores mudam, né? Sim, nossos valores também, nossas experiências, né? Através das nossas experiências, exato, nossos valores vão mudando. Ô, Paty, quais as principais implicações, então, de não ter filhos?
Olha, as principais implicações são essas, Rô. Você realmente olhar para o seu sistema familiar e se preparar, caso você não queira ter filho, para sabendo que futuramente, quando seus pais partirem, você vai estar só, né? Mesmo que você tenha um cônjuge, se o seu cônjuge partir primeiro que você vai estar só. E no processo de envelhecimento, você tem que se preparar para isso, né? Aonde você vai morar, quem que vai cuidar, quanto que vai te custar isso, né? Como é que vai ser o processo? Se custa caro, isso vai ter que ter, vai estudar bastante, vai ser alguém na vida, porque olha, pagar, por exemplo, hoje eu vejo muitas pessoas que estão em clínicas, né? De idosos. Exato. Né? E é um valor bem alto você manter uma pessoa idosa dentro de uma clínica. Exato. E tem outro processo também. A gente não conta com os revés da vida, né? Não conto que depois eu posso ter uma enfermidade, eu posso sofrer um acidente, eu posso virar um cadeirante, eu posso virar uma pessoa dependente. Então, é uma forma da pessoa avaliar esse processo. E também essa questão que, para mim, é uma das maiores implicações, é não gerar, né? O não gerar. Não gerar essa geração que pode ser médicos, advogados, cientistas, biólogos, que são essas pessoas que movem o mundo, claro. Né, que buscam. E tem muitas pessoas, quando eu toco nesse assunto, falam, mas também não tem pedófilo, não tem... Gente, mas a gente não pode generalizar, né? Nós temos uma camada muito grande da sociedade, que são pessoas responsáveis, pessoas que trabalham, pessoas... E uma camada menor aí de pessoas que têm aí uma disfunção, um distúrbio, mas a gente sempre tem que pensar pelo lado positivo, né? Não gerar pessoas de bem. Essa fica a reflexão. São 4h45 na Pan. A gente está entrevistando a Patrícia Rossi, nossa colunista e analista comportamental. 4h46 agora. Paty, quero agradecer muito sua participação mais uma vez aqui conosco, trazendo sempre, né? Toda semana a gente está aprendendo com a Patrícia algo novo em relação ao nosso comportamento, às nossas escolhas também, viu, Paty? Muito obrigada. Sou eu que agradeço, Rô. E também eu vou até dar uma dica, não tome uma decisão ainda, né? Principalmente essa faixa etária que as pessoas estão tomando essa decisão, que é da faixa dos 27, 28. Lembrando que no novo processo que a gente vive hoje, é o período que a pessoa é considerado o processo dela se tornar uma adulta. Então, espera um pouquinho, tenha certeza da decisão. Até que idade? Que qual a idade, para quem está nos ouvindo, que a pessoa já se tornou adulta? Olha, depois dos 27, ela começa a entrar no processo de se tornar um adulto. Antes Vamos dar uma esticadinha, 30, né, Paty? Deixa eu chegar nos 30 para decidir se eu vou fazer isso. Ele vai amadurecer mais rápido se for casado, se tiver filhos, mas se tiver no processo entre os 27 e os 30. Isso é o que a ciência comportamental comprova. Rô, eu agradeço muito as nossas Deixa seu contato para a gente. As minhas redes sociais, Instagram, Patrícia Rossi, _oficial, e o meu WhatsApp, 14997740965. Canal no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos. Beijo. Obrigada, Paty. Até terça que vem. Fiquem todos com Deus e sejam todos muito abençoados. Amém. Você também. Ligado na cidade.